A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu quero vos falar hoje um tema de muita importância. Talvez seja a causa do caos atual. Talvez seja o mal do século, que se chama crise espiritual. Nós vivemos hoje no mundo onde o amor de muitos já está enfriado, onde a falta de fé tem influenciado muito na imoralidade, na vida social e também no padrão moral. A ética e os bons costumes têm ficado para trás. E esse caos se tornou, hoje em dia, nos demais problemas, porque a causa da crise financeira, a causa da crise social e a causa da crise moral se dá à falta de Deus, ou seja, a crise espiritual. Eu quero usar um texto à luz da Bíblia que se encontra aqui no Evangelho segundo São João, no capítulo 20, que tem por título Jesus aparece para Tomé. Versículo 24 diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro de casa, e com ele Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondendo disse: Senhor meu, Deus meu. E Jesus, porém, disse-lhe: Porque me viste, Tomé, tu creste. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Essa passagem bíblica fala bem da crise espiritual de Tomé. Tomé, um dos 12, fazia parte do ministério de Cristo. Talvez fosse o mais crente, fervoroso, por ter visto tantos sinais, tantos prodígios, tantos milagres, tantas curas. Tomé viu Jesus andar sobre as águas e chegar numa tempestade, mandar o vento e o mar se aquietar. O vento parou de soprar, o mar se acalmou. E ficaram um olhando para o outro: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Tomé tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro, e tantos milagres foram vistos por ele. Mas quando chegou na hora de ser testada a sua fé, na hora de crer nas coisas invisíveis, porque Tomé só cria naquilo que ele via, nas coisas visíveis. Mas quando foi provada a sua fé, ele caiu numa grande decadência espiritual. Ele entrou em crise espiritual. Mesmo os discípulos dizendo: Jesus esteve aqui, Tomé. Ele ressuscitou, ele apareceu para nós com provas infalíveis. Mas nem mesmo assim Tomé creu nos seus irmãos. Isso tem acontecido nessa geração. Nós estamos vivendo uma grande decadência moral e um baixo padrão social. A moralidade, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, as mulheres lésbicas, com seus desejos impuros, as paixões desagradantes, são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressores da lei do amor.
e profanação do relacionamento conjugal. Tais pecados são tão severos que estão condenados pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia, e coloca os culpados, os tais que praticam essas coisas, fora do reino de Deus. Porque a intimidade sexual é limitada somente ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita por Deus e abençoada por Ele. Mediante ao casamento, marido e mulher tornam uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separa. Segundo a vontade de Deus, os prazeres físicos, emocionais e normais, aleluia, são decorrentes do relacionamento conjugal fiel e são ordenados por Deus e por eles honrados. Deus abençoa o matrimônio. Deus abençoa o casamento, homem e mulher. Vê o que diz aqui, à luz da Bíblia, o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém ao que se dão a prostituição e ao adultério, Deus o julgará. A sociedade atual está vivendo uma grande inversão de valores, ou seja, uma transformação de não saber o que é certo ou errado, de não saber o que é moral ou imoral. Hoje em dia, a sociedade aprova mais os deleitos, as suas paixões e concupiscências, suas imoralidades, sua iniquidade, do que o padrão que Deus estabeleceu através do Evangelho, através da sua palavra. Deus tem sua ética e no seu padrão moral ensinar o seu povo a andar em sua presença. Mas o baixo padrão da imoralidade que atual vivemos tem acabado com os conceitos de Deus. E o mundo se tornou hoje nesse caos, porque não sabemos diferenciar o que é bom de Deus para as coisas do mundo. Vivemos hoje uma verdadeira crise espiritual, uma crise moral. A negligência à palavra de Deus e o abandono da fé tem formado uma geração de pessoas materialistas, carnais, interesseiras e ao mesmo tempo frustradas, sem amor ao seu próximo, sem compaixão, sem misericórdia, pecadores irracionais, pois a maioria não crê mais nas coisas espirituais de Deus, não crê mais no lado espiritual, só crê nas coisas visíveis, assim como Tomé. A sociedade só se preocupa hoje com crise financeira, com crise mundial. Estamos vivendo algo mais grave, que é o problema e o perigo da apostasia, que é o abandono da fé. Urgentemente, os cristãos precisam resgatar o primeiro amor e voltar à verdade da fé. Nós precisamos cada dia mais se chegar a Deus. Porque eu acho lindo quando Deus fala no mesmo livro de Timóteo, dizendo: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Esse verbo chegai-vos significa que tem pessoas que estão muito distantes de Deus, esses que precisam voltar para Deus urgentemente. Esse mesmo verbo chegai-vos, tem pessoas que estão próximas de Deus, mas precisam chegar mais a Deus. Nós precisamos chegarmos mais a Deus, mas sem fé é impossível agradar a Ele. Você pode perguntar: e o que é fé? Baseado também em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. No mesmo capítulo de Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus
tem que crer que Deus existe, que Ele é galardoador dos que os buscam. A palavra galardoador significa aquele que tem a recompensa. Galadão é recompensa. E só Deus tem galadão para nos dar. Só Deus tem uma recompensa. Que Deus possa te abençoar, amados. Que essa reflexão possa lhe fazer entender que essa crise mundial, financeira, social, esse baixo padrão de imoralidade é falta de Deus e se chama crise espiritual. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa meditar nessa palavra e que o Senhor transforme o teu viver. Se puder, se inscreve no meu canal, deixa o teu comentário, dá um link e ativa o sininho. E que Deus te abençoe, amado. Fica na paz.